assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Influências malignas. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato é aquela mesma moça que contou sobre o cavalo branco, o cavaleiro no cavalo branco, lembra? Mas diz que esse relato é um pouquinho mais pesado. Diz que essas coisas ocultas sempre aconteceram na vida dela desde cedo. Ocultas nessas coisas sobrenaturais aí. E ela vai nos contar aqui um dos casos mais recentes aí. Como ela disse, ela tem 2 filhos, uma menina de 19 anos e um menino de 9 anos. Há 4 anos atrás, eles moravam em um apartamento, num prédio de 3 andares, que também tinha um porão grande. Nessa época, a filha dela tinha 15 anos e diz que estava dando muito trabalho. Ela sempre foi uma criança muito calma, muito obediente. Mas depois da visita da irmã dela, no caso da tia, que ficou 3 meses lá com elas, diz que tudo mudou. Diz que a filha dela nunca gostou mesmo de ir para a escola e não tirava lá boas notas, mas isso era normal dela. Só que quando a irmã chegou na casa delas, ela se tornou rebelde, desobediente, começou a fugir de casa. Elas começaram a ter muitas brigas dentro de casa. A menina ficou muito preguiçosa, começou a fumar e a beber escondido. Diz que nem ela, nem o marido dela, nem a irmã dela entendiam esse comportamento da menina. Lembrando que ela morava, não lembro, fora do Brasil. Até que chegou a época que a irmã dela voltou para o Brasil, só que diz que a filha dela só piorou. Se antes a menina não dizia um palavrão, agora ela falava coisas inacreditáveis, coisas terríveis, falava tanto para a mãe dela quanto para o pai. Depois de meses com problemas com a polícia, na escola, com amigos, eles resolveram mandá-la passar 1 ano no Brasil. A família lá do Brasil ficou muito feliz e a garota ficou radiante. E ela foi, no caso ela veio, pro Brasil. E ela ficou lá com o filho dela. Com o coração apertado, mas ao mesmo tempo feliz, porque sabia que a filha dela estava com a família dela lá, toda feliz no Brasil. O inverno chegou, se não me engano é na Suíça, com muito frio e muito gelo. E como sempre ela ficava em casa, com o filho dela que na época tinha 5 anos de idade. Então ela estava na cozinha fazendo janta, o marido dela chegava só lá pelas 7 horas da noite. O filho dela estava no quarto assistindo TV e diz que o tempo estava muito feio. Caía muita neve e diz que todos os dias às 4 da tarde já estava escurecendo. De repente, a lâmpada da sala começou a piscar freneticamente. Ela disse que estava vendo tudo acontecer, mas fingia que não via nada. E continuou ali a cozinhar, quando viu um vulto de uns 2 metros de altura nos pés da escadaria. Diz que foi muito rápido, ela olhou de novo e não viu mais nada. E ela começou a orar porque ela já conhecia esse vulto, que diz aqui que vai contar em um outro relato. Ela disse que ficou apavorada e orava em silêncio ali, mas continuou na cozinha, cozinhando e fazendo o que ela tinha que fazer lá e orando em pensamento e com medo ao mesmo tempo, E ela foi tentando mudar os pensamentos, pensar em outra coisa e tal, e disse que estava um silêncio terrível na casa dela. Quando de repente ela sentiu uma sensação muito ruim e resolveu chamar pelo filho dela. E levou o maior susto quando o filho dela respondeu de fora da casa: "Eu tô aqui, mãe." Daí ela correu pelas escadas e se encontraram ali na porta da casa dela. E ela falou pra ele: "Por que você saiu, meu filho? Você sabe que não pode, é perigoso. Foi você que me chamou do porão." E ele disse que ela que tinha chamado ele lá do porão. Ela disse que ficou em choque, porque na hora veio na cabeça dela a imagem daquela sombra negra que ela viu na escada. E ele contou pra ela que ela ficava chamando ele lá do porão e que mandou ele descer pra lá. Aí ela acalmou o filho dela, sentou ele no balcão da cozinha, enquanto ela terminava de fazer a janta, com ele ali do lado dela, e rezando pro marido dela chegar logo. Bom, ela não contou isso pra ninguém, até que uma mulher cristã foi visitá-la. E ela contou tudo pra essa mulher. E essa mulher contou tudo pra ela também sobre o lado oculto dos demônios. E pediu para que ela jogasse fora tudo aquilo que ela havia recebido de pessoas estranhas, coisas materiais, sabe? Ou que ela havia recebido de pessoas que mexiam com feitiços, coisas desse tipo. E disse que se ela não tivesse certeza a respeito do objeto, que era para perguntar para a pessoa que deu para ela aquilo se tinha alguma coisa por trás do objeto ou onde foi que ela conseguiu esse objeto e tal. E assim ela fez. E a primeira coisa que ela fez foi ligar para a irmã dela e perguntar. Diz que a irmã dela sempre foi e ainda é a melhor amiga dela. As duas são muito unidas. E aí ela contou todo esse ocorrido para a irmã,
quando a irmã pediu perdão para ela e contou que meses antes ela havia levado uma foto dela com a família dela para uma médium espírita. E essa mulher tinha mandado a irmã dela fazer um feitiço para manter a família dela sempre unida. Ela ficou arrasada porque a irmã dela abusou da confiança dela. Porque ela disse que ela nunca quis se envolver com esse tipo de coisa, fazer feitiço para isso, para aquilo, levar a foto dela para médium sem o consentimento dela, fazer feitiço para manter a família unida sem consultar a irmã. Ela ficou muito chateada, porque para ela só existia Deus, os anjos e os demônios. E ela sempre optou por ser de Deus. Ela disse que jamais iria se envolver em alguma coisa do oculto, muito menos fazer feitiço para manter a família dela unida, que antes disso era realmente unida. Mas depois desse feitiço, essa coisa negra atacou o lado mais fraco da família, a filha dela. E parece que queria também acabar com o filho dela. Diz que ela tinha certeza que se ele descesse aquele porão, alguma coisa ia acontecer com o menino. Ela disse que fez várias orações na casa dela, jogou até joias de ouro e pérolas fora, que eram presentes que ela não sabia a verdadeira procedência e que não tinha como saber também. Outras pessoas que eram mais íntimas dela também deram presentes, mas eram coisas normais. De uma procedência normal, pelo menos assim, comprou na loja e tal. Aí ela ficou com essas coisas. E esse foi o início de coisas macabras que aconteceram depois. E essas coisas ficam para um próximo relato. Se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. E tchau!